nesse segundo episódio do Contribuinte Cast, eu, Ragélia Canavati, advogada tributarista, estou aqui para te responder sobre uma dúvida que eu tenho certeza que você teve a partir do primeiro episódio, que é: sou pessoa física? Quais os tributos que eu pago? Bem, para te responder essa pergunta, eu vou primeiro te falar e revelar, na verdade, que hoje, aproximadamente 40% do que nós ganhamos, ou mais, é destinado ao pagamento de tributos. Se você ficou surpreendido com essa informação, calma, eu vou te destacar cada tributo que você paga diariamente. Será? Mensalmente? Será? Ou anualmente? Relaxa, eu vou te explicar cada um. Já que você já sabe quais são as 5 espécies que regem o sistema tributário nacional, vai ficar mais fácil de você identificar qual dessas espécies você paga diariamente, mensalmente e anualmente. Vamos a elas. Quanto aos impostos que cada pessoa física paga, incide, depende, tá? Por que depende? Depende de alguns fatores, como, por exemplo, o imposto de renda. Se você tiver uma incidência, uma revelação tributária excessiva, você pode variar entre 7,5% a 27,5%. Agora, se você não oferiu renda o suficiente para estar dentro da tabela que rege o imposto de renda à pessoa física, você é isento. Agora, eu vou te revelar um pouquinho mais sobre o imposto de renda. O imposto de renda nada mais é do que aquele imposto que incide sobre a renda tributável, declarada pelo cidadão, ou seja, por você. A alíquota sempre é calculada de forma proporcional ao rendimento que você estiver oferindo naquele ano calendário e o ano que você vai declarar, tá? E retorno a informar você: não houve qualquer diferença, qualquer mudança em relação à alíquota. Então, ela continua do isento 7,5% a 27,5%. Então, relaxa. Se não é o seu caso, o imposto de renda, vamos a um outro caso. Vamos ao IPTU. O IPTU nada mais é do que um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Nossa, o IPTU, toda vez que a gente estiver comemorando a virada do ano, lembre-se que o fato gerador do IPTU é justamente o 1º de janeiro. Então, já sabe que o fato gerador do IPTU para o ano de 2020, ele já ocorreu. E se você for proprietário de imóvel urbano, o fato gerador do IPTU sobre a sua propriedade já incidiu e provavelmente até o final de março você vai receber na sua residência, ou mesmo você pode retirar através do site das prefeituras o seu carnê do IPTU. Pois é. Ele nada mais é do que uma taxa anual, devida a todos os proprietários de imóvel urbano. O valor que você vai pagar, ele pode ser à vista ou pode ser parcelado. Ele é calculado com base no valor venal. O que significa o valor venal do imóvel, Ragélia? Muito simples. O valor venal do imóvel nada mais é do que o valor que é tido como espaço, o terreno, mais o que está sendo construído no terreno. Então, ele é a soma do terreno mais a construção. Agora, eu ainda não sou proprietário de um imóvel. Calma, vou chegar em um outro imposto que eu tenho certeza que você é contribuinte. Vamos falar do IPVA. O IPVA nada mais é do que o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, cobrado anualmente de todos os proprietários de veículos. E o percentual é diferenciado, viu?
cada estado tem a competência para legislar, cobrar o IPVA. Mas ele pode variar entre 1 a 4% sobre o valor do veículo e depende também do tipo que é aquele veículo, tá bom? Agora, sobre uma questão muito interessante do IPVA, é sobre a idade daquele veículo. Veículos com idade superior a 15 anos, eles já estão isentos de IPVA na maioria dos estados. Então, eu já te faço o convite para analisar a questão que é determinante de cada estado, ou seja, verifica a legislação do teu estado para saber mais sobre esse tipo de isenção, tá bom? Agora, não acabou por aí, eu só estava falando dos impostos diretos. Agora vamos aos impostos indiretos. Esse eu tenho certeza que você paga diariamente. Quem apostou em ICMS, acertou. ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Muito embora você não receba um carnê para realizar esse pagamento, você paga ele de forma indireta. Tá aí o nome, impostos indiretos. O ICMS é cobrado sobre a movimentação de mercadorias ou outros serviços. A alíquota desse imposto é aplicada por cada estado, variando, inclusive de acordo com o nível de essencialidade sobre o serviço, que é transportes, aqui também cabe, tá? Ou a mercadoria. A média que é aplicada no Brasil é de 18%, viu? Ou seja, lembre-se, independentemente de você ser isento do imposto de renda, você pagará o ICMS, porque você, por mais que não seja um contribuinte direto, mas você é um contribuinte de fato do ICMS, tá? Agora, um detalhe muito importante, inclusive aquelas compras que você faz na internet, aquilo ali também está gerando ICMS, tá? Agora vamos aquele imposto que é destinado aos produtos industrializados. Se você aí já sabe que eu estou falando do IPI, acertou. O IPI se tornou o mais conhecido. Sabe por quê? Porque ele é devido às várias campanhas que o governo promove e as empresas privadas também. Sabe por quê? Porque elas visam a redução do imposto, principalmente nos produtos da linha branca. Sabe aquele fogão, aquela geladeira dos sonhos? Nossa! E aquela máquina de lavar, então? Pois é. Inclusive, alguns anos teve a redução também de automóveis. Agora, se você está se perguntando, mas eu vou pagar IPI? Sim, você paga IPI. Mas lembra que eu te falei? O IPI é o imposto indireto. Você paga o IPI de forma indireta. O valor que você paga a título, ele depende do produto. Lembra que eu te falei? Então é necessário, e eu já te convido a fazer uma consulta no site da Receita Federal. Lá você vai poder analisar a alíquota de cada produto. Lembro que a alíquota máxima do IPI é de 300%, viu? Agora, calma. Se você ficou assustado com o IPI, vou já te falar outros impostos que você realmente vai ficar pensando e vai tomar vai pensar, vai refletir. Agora eu vou falar sobre o ISS. Sabe o ISS, Ragélia? O que é ISS? ISS é o Imposto sobre Serviços. Esse imposto, ele incide sobre a prestação de serviços, independentemente do tipo de mercado. Agora, se você ficou em dúvida em relação a ICMS, ISS, calma. O ISS é um imposto específico e a incidência dele é clara, taxativa
e oriunda de uma lista anexa à própria legislação dele, tá? Que eu te faço o convite, encontra-se na Lei Complementar 116 de 2003, tá? Nessa lista anexa, você vai poder verificar quais são as exceções a título de ICMS e quais são as exceções e o que deve incidir, na verdade, o ISS, tá? Lembro que a alíquota mínima do ISS é de 2% e a alíquota máxima é só 5%. Ele vai incidir sobre o valor total do serviço, viu? Agora, se você ficou perguntando, nossa, são tantos impostos, eu já fiquei exausta. Ainda tem mais. Tem o IOF. O IOF é aquele imposto escondidinho que a maioria das pessoas sabe que paga, mas não sabe o porquê está pagando. O IOF é o Imposto sobre as Operações Financeiras, tá? Ele incide em todas as operações financeiras, sejam elas realizadas por administradoras de cartões de crédito ou até mesmo os bancos, as chamadas instituições financeiras. No caso dos cartões, você paga toda vez que realiza pagamento de conta, boleto, na função do crédito. Lembre-se, então toda vez que você utilizar o seu cartão de crédito, você vai estar pagando, consequentemente vai estar fazendo gerar o fato gerador do IOF. Agora, vamos a outros tributos, a outros impostos. Não sei se você percebeu, mas o mundo está mudando. E a internet hoje nos trouxe uma ferramenta muito importante, que é o aproximar. Hoje ficou mais fácil você, enquanto pessoa física, fazer o que antes era impossível, que é importação. Hoje você tem a opção de entrar na internet e comprar aquele produto que te deixa vislumbrado. Sabe de onde? Da China. Toda vez que você faz uma compra na internet, no site da China, você incide ali o imposto de importação. Logo, estamos diante de uma situação em que uma pessoa física, ao realizar compras em um site com o produto sendo originado da China, você está importando. Se você está importando, logo você se torna um contribuinte, ainda que indireto, do imposto de importação. Agora vamos a um outro imposto que a maioria não sabe, mas que existe. Tenho certeza disso. Se você tem uma propriedade em território rural, você provavelmente conhece esse imposto que eu vou te falar agora. É o ITR. O ITR nada mais é do que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. E esse imposto, ele só vai incidir com determinadas especificações daquela sua propriedade. Logo, ela precisa estar num território rural e atender alguns requisitos primordiais que giram em torno de toda aquela localidade que tem que ser rural, tá? Um outro imposto, e aqui eu peço uma atenção a mais. Nada mais é do que o ITCMD. Você já ouviu falar sobre aquela expressão até morto paga imposto? Eu estou falando exatamente desse imposto, o ITCMD. O ITCMD nada mais é do que o imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação. Ele incide sobre a herança. Agora eu vou te dar uma dica fundamental. Se você conhece alguém, ou mesmo se você vai se divorciar, ou você conhece alguém que vai se divorciar de forma consensual e extrajudicial, o ITCMD pode incidir
em um divórcio consensual extrajudicial no cartório, ok? Isso se tiver doação, tá bom? Agora, eu te faço o convite. Ai, meu Deus, já acabou, Ragélia? Calma. Sobre os impostos ainda falta um. O ITBI. Sabe aquele imposto que incide na compra e venda de um imóvel? Pois é, eu estou falando do ITBI. O ITBI nada mais é do que o imposto sobre a transmissão de bens intervivos. Ele incide sobre a mudança de propriedade de imóveis. Copiou a ideia? Se você for comprar ou vender um imóvel, lembre-se do ITBI. Agora que nós já esmiuçamos, descrevemos e você já conhece todos os impostos que você paga anualmente, mensalmente, diariamente, vamos a outros tributos que com certeza você paga ou pagará. Vamos falar das taxas. As taxas nada mais são do que uma espécie dos tributos que ela é cobrada de forma individual de todo aquele contribuinte que estiver diante de uma determinada situação em que ele precise recorrer a algum órgão específico para que seja feita a prestação de serviço para ele, ou que ele precise apresentar alguma petição, ou ainda que ele tenha que obter alguma documentação. E eu estou falando daquela famosa taxa que ninguém escapa de pagar, que é a taxa de expediente. A taxa de expediente é uma das espécies da taxa, entendeu? Existe taxa para tudo, gente. Agora, o importante é que eu friso aqui que existe uma imunidade na cobrança das taxas. E essa imunidade ela é trazida no artigo 5º, inciso 34, onde é fato. São a todos assegurados, independentemente do pagamento das taxas, o direito de petição, lembra o que eu acabei de falar? E a obtenção de certidões em repartições públicas. Então, se você é hipossuficiente, não que isso seja um requisito, já que eu estou falando que é uma imunidade, mas alguns órgãos se valem do pedido da certidão de hipossuficiência, tá? Mas lembre-se, existe sim essa imunidade, é trazida no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 34. E aqui eu peço licença para ler o caput novamente para vocês. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Já que eu falei da taxa, vamos às contribuições de melhoria? Contribuições de melhoria. O que seria isso? Contribuições de melhoria nada mais é do que uma espécie de tributo que pode ser cobrada pelo poder público nas seguintes situações. Agora observa, tá? Só podem ser cobradas nessas duas opções. Quando se for tratado de uma realização de uma obra pública, ou e que esta obra pública tenha e leve uma valorização imobiliária que é decorrente desta obra. Ou seja, essas duas situações, elas estão conjugadas, elas estão ligadas uma à outra. Agora, se você está se perguntando como você vai ser cobrado, existem limites, e esses limites eu vou te falar agora. O primeiro limite é o limite individual. Cada proprietário do imóvel valorizado, por exemplo, em decorrência da obra pública, ele não pode ser cobrado mais do que sua valorização. Então, muita atenção aqui. Já
o limite global, que nada mais é do que a soma de todas as contribuições de melhoria cobradas, não por ser maior do que o preço total da obra pública. Logo, se a soma de todas as contribuições de melhoria ela for maior do que o preço total da obra pública, cabe impugnação aqui, tá? Agora, como eu vou relacionar a essa minha valorização? Um recapeamento asfáltico já faz com que o poder público possa me cobrar da contribuição de melhoria? Não. Recapeamento asfáltico é uma matéria conhecidíssima já dos tribunais superiores e todos são unânimes em falar: não cabe contribuição de melhoria sobre simples recapeamento asfáltico. Agora, se você, com todas essas informações, já ficou indignado, ficou reflexivo, agora só cabe a você saber exatamente o que pagar, pagar certo, pagar de forma justa, porque você sabe que se você ouviu o primeiro episódio, você sabe exatamente porque você paga tributos. E aqui, nesse segundo episódio, eu quis frisar bastante quais e cada tributo que você paga. Mas, e se você que ficou se perguntando, eu que tenho ouvido o primeiro episódio, Ragélia, eu sei que são 5 as espécies dos tributos que regem o sistema tributário. E você está me deixando de fora 2. Como é que fica as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios? Eu pago? Eu sou pessoa física, eu pago contribuição especial? Gente, muito importante, muita calma nessa hora. Muitas das contribuições especiais, elas são custeadas pelas pessoas jurídicas. Eu friso aqui uma que traz a respeito da Seguridade Social, que o custeio dela é pago tanto pela pessoa jurídica, que nesse caso é a empresa, como para o contribuinte, que nesse caso aqui em específico é o trabalhador. E eu estou falando daquela contribuição que é destinada à Seguridade Social. Sabe aquele percentual do salário do empregado? Pois é, parte dele é cobrado da empresa e uma outra parte é cobrado do trabalhador. Então, logo, aqui estamos diante de uma contribuição especial que você, se você for contribuinte e estiver trabalhando com carteira assinada, friso bem, você também é contribuinte e também paga esse tipo de contribuição especial. Agora, quanto aos empréstimos compulsórios, gente, aqui é muito específico, mas é muito específico. Você só pagará empréstimo compulsório em 3 situações. E aqui eu vou descrever. Em caso de calamidade pública, em caso de guerra externa ou na sua própria iminência de ocorrer, tá? Ou seja, eu vi que muita gente estava comentando sobre a Terceira Guerra Mundial. Se realmente houvesse uma Terceira Guerra Mundial e o Brasil estivesse participando, sendo aliado de uma guerra, iria sim incidir um empréstimo compulsório para o custeio dessa guerra externa, tá? Agora, um terceiro e último requisito para a cobrança de empréstimo compulsório, para que você possa pagar um empréstimo compulsório, é só no caso de um investimento público de caráter urgente. E que esse investimento ele tem que ser de um relevante interesse nacional. Eu não estou falando de um interesse local, eu estou falando de um interesse nacional. Então, agora que você está por dentro de
todas as 5 espécies do Sistema Tributário Nacional, do que você paga diariamente, do que você paga mensalmente e do que você paga anualmente, do que você poderá pagar, eu encerro esse segundo episódio com a alegria de te ver na próxima terça, no terceiro episódio. Tchau!